Olá, meu amado, minha amada, graças a Deus estamos juntos aqui na Rede Paulista, com a palavra do Evangelho, palavra bonita, maravilhosa. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus conhece você, Deus me conhece, antes que eu fosse gerado no ventre de minha mãe. Por isso que o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Calma, minha irmã, você que é mãe aí deve estar pensando, mas como? Eu amo tanto meu filho, eu amo tanto a minha filha. Eu creio que você ama seu filho, eu creio que você ama sua filha. Mas por que o amor de Deus supera o amor de mãe? Por exemplo, você, minha irmã, você ficou grávida, estava esperando um filho, queria muito um filho, e você ficou grávida. Quando foi que você soube que estava grávida? Um mês? 2 meses? Quando você fez o exame, não estava se sentindo muito bem, ou foi um exame de rotina e você descobriu, estou grávida. Talvez com 1 mês, 2 meses de gravidez. A partir do momento que você sabe que está grávida, você começa a amar aquela criança. Porque até então você não ama, porque você não sabe que está grávida, que você já tem uma criança, uma vida dentro de você, não é verdade? Então demora o quê? 1 mês, talvez, 2 meses, eu não sei. Depende, né? Depende muito. Então você começa a amar o seu filho, a sua filha, a partir do momento que você tem consciência, você sabe que você está grávida. Aí você começa a amar aquela criança, fica feliz e quer contar para sua família, para o seu esposo, para os seus amigos. Na verdade, faz uma festa, porque realmente criança é alegria. O Salmo 126 diz: os filhos são a bênção do Senhor. Por que o amor de Deus supera o amor de mãe? Porque a mãe começa a amar o filho a partir do momento que ela sabe que está gerando um filho. Mas Deus ama aquela criança, Deus ama aquela pessoa que está sendo gerada ali, a partir do momento, no momento que ela começa que ela foi gerada, a pessoa foi gerada no ventre da mãe, no momento da fecundação, a partir dali Deus começa a amar. Desculpem, não a partir dali, antes até, antes. Porque para que eu pudesse nascer, para que você pudesse nascer, Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Eu estava ouvindo um dia desse um louvor que diz assim: pelo simples fato de eu estar vivo, eu já sou vitorioso. Pelo simples fato de você estar vivo, estar viva, você já é vitorioso, vitoriosa. Mesmo que você fale, eu não consigo nada, eu sou um derrotado. Não, irmão, irmã, só pelo simples fato de você estar vivo, de ter nascido, você já é vitorioso. Porque entre milhões de espermatozoides, você foi escolhido. Você nasceu. Você nasceu. Por que estou falando tudo isso? Porque no capítulo 1 do profeta Jeremias, Deus, quando chama o profeta Jeremias para ser o seu profeta, para ser o homem que vai anunciar a Israel a sua palavra, a palavra de Deus, diz a palavra assim, olha, o que Deus fala para Jeremias? Antes que no seio de sua mãe, no ventre, antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já havia te consagrado e te havia designado profeta das nações. Isso está em Jeremias capítulo 1, no versículo 5. Este capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, ele é fundamental para a minha felicidade e para a sua felicidade. Para a minha valorização e para a sua valorização. Para que você reconheça o quão você é precioso, preciosa aos olhos de Deus. Eu sou raridade, você é raridade para Deus. Como diz aquela linda canção do Anderson Freire. Eu sou uma raridade, você é uma raridade. Eu sou precioso, você é preciosa aos olhos de Deus, como também diz o profeta Isaías, capítulo 42. Deus diz a Jeremias, antes que no seio, ou seja, antes que no ventre, antes que no útero de sua mãe, no ventre de sua mãe, antes que no seio fosses formado, ou seja, o momento da fecundação, eu já te conhecia. Então, antes que eu fosse fecundado no ventre de minha mãe, Deus já me conhecia. Deus já conhecia você. Você tem noção que é isso, irmão? Isso pode mudar completamente a minha vida e a sua. Isso deve mudar completamente a minha vida e a sua. Isso deve mudar completamente a visão que eu tenho de mim mesmo e a visão que você tem de você mesma, de você mesmo. Por quê? Antes que eu fosse gerado no ventre de minha mãe, que já é uma vitória. Já é uma vitória. Pelo simples fato de ser nascido, eu já sou vitorioso. Porque, como eu falei, entre milhões de espermatozoides,
Foi aquele que fecundou. E diz a palavra de Deus que antes que no seu Jeremias fosse formado, o Senhor já o conhecia. Assim acontece comigo e com você. Antes que o meu pai e minha mãe, naquele ato de amor, naquele ato sexual de intimidade, gerasse uma vida, Deus já me conhecia. Se eu existo, se você existe, é porque é vontade de Deus, é vontade soberana do Senhor. Então se valorize, meu irmão. Eu tenho que me valorizar. Você tem que se valorizar. Você é raridade, eu sou raridade aos olhos do Senhor. Ele diz ainda, olha, antes do teu nascimento eu já te havia consagrado. Você já era de Deus. Eu já era de Deus. Antes até do meu nascimento e do seu nascimento. Então se valorize. Nada de depressão, de tristeza, de espírito de angústia, de complexos. Não. Somos felizes, graças a Deus. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Vamos lá para o Evangelho do dia. São Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 27. São Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 27. Disse Jesus: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus hoje é uma palavra muito forte, não é? Por quê? Porque Jesus ele diz que não apenas falar Senhor, Senhor é o suficiente para entrar no reino dos céus. Há algumas pessoas que acham isso, que apenas falar o nome de Deus, que ler a Bíblia, que pregar o nome de Deus até, né? É o suficiente para entrar no reino dos céus. Não. O que Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é simplesmente conhecer a Deus, porque o demônio também conhece Deus, o demônio também crê. Então não é apenas crer, não é apenas falar de Deus, não é apenas eu creio, não. Por exemplo, uma pessoa que diz que crê, mas nunca vai à casa de Deus. Desconhecendo o Salmo 84, que é lindo, que fala, está 1000 anos em tua casa, equivale a um dia fora dela. 1000 anos. Então, está na casa do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, pessoas que simplesmente não vêm à casa de Deus. Quantas vezes que eu já ouvi e vi pessoas falando assim, eu sou cristão, seja qualquer igreja, católica, evangélica, eu sou cristão, sou cristã, mas eu não preciso de igreja, eu não preciso de ir na casa de Deus. Ora, se eu não preciso da casa de Deus, então o porquê da casa de Deus? O porquê de um templo para adorar a Deus? Se cada um pode orar do seu jeito, na sua casa, da sua maneira, pensar da sua maneira. É estranho. Quando Jesus diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, juntos em meu nome, eu estarei no meio deles. Se Jesus, no capítulo 16 de Mateus, ele diz, sobre esta pedra, ou seja, a profissão de fé de Pedro, edificarei a minha igreja, a minha casa. Se Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de João,
Ele, quando chegou em Jerusalém, ficou indignado, porque transformaram o templo de Jerusalém num comércio, num negócio, num mercadão. E ele jogou as mesas no chão, o dinheiro no chão, e fez um chicote, começou a chicotear aqueles cambistas que estavam transformando a casa do Senhor num covil de ladrões, numa casa de comércio. Ora, se não é importante a casa de Deus, por que Jesus teve tanto zelo, esse santo zelo, e disse, não façam na casa do meu pai um covil de ladrões? Então, como não é importante estar na casa de Deus? Como posso falar que amo a Deus se eu não amo a casa dele? Se eu nunca vou na casa de Deus, porque existe uma casa consagrada a Deus. É claro que eu oro na minha casa e você deve orar na sua casa. Claro que sim. Lê a palavra na sua casa, na minha casa, claro que sim. Mas nós temos uma casa. A casa especificamente para a adoração de todos ao Deus vivo. Isso é comum desde o início do cristianismo. Então, irmãos queridos, obedecer, ir à casa do Senhor, adorar o Senhor. E o Senhor, ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai, tem que conhecer a palavra, tem que conhecer. Como eu posso obedecer algo, alguém, se eu não conheço, se eu não sei o que a pessoa quer? Eu não posso pegar a chave do meu carro, entregar uma pessoa e falar assim, dirija, se a pessoa não sabe dirigir, se a pessoa não conhece as leis de trânsito. Tem que conhecer as leis de trânsito, tem que saber dirigir. Para obedecer ao Senhor e entrar no céu, é necessário conhecer as leis do Senhor, conhecer os mandamentos do Senhor. Digo que amo Jesus, mas não conheço o Evangelho de Jesus, não leio o Evangelho de Jesus. Que raio de amor é esse? Que raio de fé é essa? Me respondam. Não existe, é contraditório. Eu amo tanto Jesus, Ele é meu Senhor, é meu Salvador, mas eu não conheço o Evangelho. E é no Evangelho que Ele nos fala, que nós conhecemos a vida dEle, sabemos da vontade dEle e o que Ele quer para nós. Então vamos ler. Jesus diz, o homem prudente edifica a casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. A casa é a minha vida e a sua. Mas para entrar no céu é necessário obedecer. E obedecer a palavra de Deus. Conheça a palavra. Leia a palavra. Deus abençoe e até amanhã. Em nome de Jesus, o Leão de Judá.